Assim como seu pai de nome Janúncio, o Beato também precisou se esconder debaixo de uma árvore para escapar de um OVNI. Benedito Henrique de Souza Filho era casado, pai de 8 filhos e morava a cerca de 3 quilômetros da fazenda principal onde o outro caso aconteceu. Ele morava próximo à fazenda de Cacaruaba, na região de Santa Cruz, também no Rio Grande do Norte, a cerca de 1,5 km de onde o seu pai também teria sido atacado. E na época do ocorrido, ele tinha 39 anos. O caso dele aconteceu no ano de 1979, mas ele não se lembra a data ao certo, mas se lembra que era uma época de seca, ou talvez agosto ou setembro daquele ano. E também era noite, por volta das 8 horas, já estava escuro e ele estava voltando para sua casa após ter ido jantar na casa de alguns amigos. Mas nesse momento ele caminhava pela estrada sozinho e se lembra que era uma noite bem escura, já que não tinha lua no céu. E quando ele chegou a cerca de 500 metros da sua residência, mais ou menos a metade do caminho, ele também parou, acendeu um cigarro e continuou caminhando. Esse era um costume que ele tinha em comum com seu pai. Foi nesse momento que um objeto também apareceu acima dele. Aquilo simplesmente se acendeu ali. O Beato relata que ele não esperava que aquilo fosse aparecer ali, mas em instantes aquilo simplesmente surgiu, caindo acima dele e parando a cerca de 8 metros de distância. Bem diferente do pai dele, que disse ter visto um objeto em formato de silo, este tinha um formato um pouco arredondado e a parte de baixo dele lembrava uma rede de pesca aberta. E é um formato que muitas outras pessoas já relataram e eu contei aqui no perfil. E observando melhor, ele viu que parecia ser um buraco no fundo e de dentro desse buraco saía uma luz que iluminava bastante, tão forte que era como se a luz do dia estivesse dentro daquele objeto. E no momento seguinte, o Beato sentiu que estava sendo puxado para cima, e assim como seu pai, para não ser levado, a reação que ele teve foi se agachar e segurar na base de um arbusto que tinha ali naquela região conhecido como catingueira, e essa planta, esse arbusto, tinha cerca de 3 metros de altura. Ali ele se segurava com todas as forças que tinha com as 2 mãos, a luz era muito forte e esquentava, e ele sentia como se estivesse sendo puxado para cima por um aspirador de pó, porém ele não escutava barulho. Mas apesar da luz ser forte, ele ainda conseguiu olhar para cima e percebeu que dentro daquele objeto parecia ter 3 pessoas sentadas. No caso do pai dele, o Janúncio, ele viu apenas 2. O Beato os descreveu como sendo 2 homens e uma mulher, e um desses homens ele conseguiu visualizar com mais facilidade. Ele tinha o cabelo longo na altura dos ombros e de cor ruiva. Aquele homem olhava para ele com uma aparência de desdém, enquanto que os outros 2 olhavam para além dele, parecia estar olhando para outro lugar. Ele não conseguiu ficar olhando por muito tempo, pois a claridade daquele objeto fazia com que seus olhos doessem bastante. E a intensidade daqueles puxões aumentavam, mas o Beato não soltaria por nada a base daquela catingueira. Ele tinha muito medo de ser levado embora. E foi nesse exato momento que ele também sentiu que algumas gotas quentes caíram sobre os seus ombros. Ele descreveu aquilo como sendo um líquido escaldante que foi espirrado para cima dele e que queimou a sua pele. E mesmo assim, apesar da dor que ele estava sentindo, ele não largou o arbusto e continuou ali parado e se segurando. Até que, alguns minutos depois, aquele objeto simplesmente se apagou e desapareceu dali. Beato relatou que ele não viu de que forma aquilo foi embora. A luz apenas se apagou e ele sentiu que nada mais estava puxando ele para cima. E quando olhou na direção do céu, não tinha mais nada ali. Ele também não ouviu nenhum barulho. E a experiência do Beato durou menos que a do seu pai, cerca de 3 minutos. E assim que aquele objeto desapareceu, ele relata que ficou com uma cegueira momentânea, mas assim que recuperou a sua visão de forma parcial, correu em direção da sua casa. E ele também explicou para sua esposa o que tinha acontecido, e no ombro deles, a esposa e o Beato conseguiram identificar várias marcas de gota como se algo quente tivesse caído ali. Mas o estranho é que a camisa que ele utilizava não tinha essas marcas. A eles lembrou queimaduras feitas com óleo quente. Ele também relatou que ele não viu aquelas gotas caindo sobre ele. Ele só percebeu que estava sendo queimado quando aquele líquido tocou na sua pele por debaixo da camisa. Ainda foi descrito no livro que não tinha como saber se realmente o objeto que atacou o Beato e o Janúncio era o mesmo, já que eles viram de formas diferentes, o Janúncio vendo como o formato de um silo e o Beato em um formato mais arredondado. Nas 2 semanas seguintes, ele relatou apenas sentir bastante dor nos olhos, mas ele não sentiu nenhuma outra dor no corpo, a não ser da queimadura, e também não teve dores de cabeça. As marcas da queimadura desapareceram alguns dias depois, e o Beato também ficou com receio de sair à noite durante vários meses, e ele só saía para o lado de fora se alguém fosse com ele. Mas depois de um tempo, ele conseguiu voltar a sair à noite, fazer aquele trajeto sozinho, mas ele nunca mais acendeu um cigarro do lado de fora se não tivesse uma companhia com ele. E é descrito também que o relato do Beato, que aconteceu com ele, só foi descoberto em setembro de 1991, quando alguns pesquisadores voltaram até aquela localidade para falar novamente com o Janúncio, que era o pai do Beato.
mas que já tinha falecido. Então, eles acabaram descobrindo, sem querer, a história do Beato. E esse foi o caso do Beato, que também aconteceu no Rio Grande do Norte. Eu espero que vocês tenham achado interessante. Tem mais um caso para ser contado do Moisés Campelo, mas aconteceu de uma forma um pouco diferente, porém lá no Rio Grande do Norte. E eu vou contar no próximo vídeo. E deixe aí, referente ao caso do Janúncio do Beato, se vocês acreditam que era o mesmo objeto que tentou levar primeiro o pai e depois tentaram levar o filho, mas por algum motivo eles desistiram. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Não esquece da minha parceria com a Scoop Art, que produzem essas luminárias aqui, bem legais para vocês que gostam do tema de ufologia. E se você for meu seguidor, você tem 10% de desconto na sua compra.